Olá pessoas, tudo bom com vocês? Como vocês perceberam, 2020 não está sendo um ano muito bom para filmes, né? A gente teve estreias adiadas, cinemas fechados, então essa é a melhor hora para a gente usar e abusar de listas de filmes. Tanto que eu recomendo vocês assistirem meus 2 últimos vídeos. Eu falei sobre todos os filmes que eu assisti de março até um pouquinho agora nesse começo de abril. E também recomendei 5 filmes aí para você assistir durante esse período de quarentena. E dessa vez, para nossa sorte, 2019 foi um ano muito bom para o cinema, então vou recomendar aqui 5 filmes que muito provavelmente você não viu, não deixou passar, porque esses filmes não ganharam muito destaque assim nos holofotes. Então são filmes assim que eu posso considerar desconhecidos. Mas antes da gente se adentrar, já faço a chamada para vocês. Se inscreve no canal, dá o joinha maroto e bora lá. Bem, pessoas, o primeiro filme que eu vou recomendar para vocês é um filme nacional dirigido pelo diretor pernambucano Gabriel Mascaro, chamado Divino Amor. E nessa primeira indicação, fiquei um pouco na dúvida. Eu estava querendo já indicar um filme nacional, fiquei na dúvida entre Vida Invisível e Divino Amor. Só que a Vida Invisível teve a vitrine, teve a campanha, né? Já que foi o filme escolhido brasileiro para tentar a sorte de representar a gente no Oscar e tal, mas infelizmente acabou não conseguindo. E por outro lado, o Divino Amor teve muito pouco holofotes. E cara, por que esse filme ele é interessante? Por que eu tô recomendando ele para vocês? Para começar, ele é um filme que tem drama e que fala um pouco do nosso Brasil, mas em um futuro assim não muito distante, e que mostra um pouco assim de, digamos, uma ficção científica política. Então o filme ele tem esses elementos de ficção científica política, tem uma história séria, tem um pouco de drama, tal, interessante, tem alguns conflitos, mas o meu ponto assim máximo do que eu achei mais interessante no filme é justamente essa construção de universo, já que se passa em um Brasil assim, num futuro assim não tão muito distante. Então o filme ele é recheado assim de detalhes ali nas locações que ele mostra, em algumas coisas ali que ele vê como é que aquela sociedade mudou, como essa nova sociedade está se moldando para um Brasil que abraçou o conservadorismo, que escolheu uma religião oficial, né? No caso é um Brasil de uma maioria esmagadora evangélica. A gente tem nesse futuro um Brasil que mudou sua cultura, né? O próprio carnaval agora tem uma nova forma de ser comemorado e tal. Então é bem interessante essa coisa desse futuro de ficção científica que para alguns pode ser distópico, no meu caso. Para mim é distópico isso, e para outras pessoas pode ser uma coisa utópica, pode ser uma coisa positiva. Então ele é bem pé no chão nessa construção de universo dele, mas como todo bom filme de ficção científica, ele tem aquela coisa do fantástico que vai fazer justamente a gente pensar além da nossa realidade. Na época mesmo, quando eu assisti esse filme, eu não pensei muito por esse lado, mas amadurecendo um pouco melhor aqui meus pensamentos sobre esse filme, tem uma paradinha lá que ele insere nesse filme que, é bem, digamos assim, ambiciosa, e é bem uma jogada assim, uma sacada assim bem bacana, que quando você termina de ver o filme, você olha pra trás, revê todo o filme, cara, você pensa, faz sentido isso. Então fica de recomendação um filme chamado Divino Amor. Na minha segunda recomendação aqui, como sempre, eu gosto de incluir nas minhas listas um filme assim mais despretensioso para você relaxar, passar o tempo, é o filme chamado Ready or Not. E eu acho que a tradução desse filme aqui no Brasil ficou para Casamento Sangrento. E pessoas, a história desse filme é bem bacana. Então, como eu já falei para vocês, né, é um filme despretensioso para você relaxar. Então, ele se encaixa naquela coisa de gênero do terror, de algumas coisas assim meio trashes e tal, mas que também se casa muito bem com a comédia. Então é um filme assim bastante cômico. Então ele tem muito sangue, muito gore, mas ao mesmo tempo ele não te passa o peso do que isso seria na realidade, né? Pessoas morrendo e tal, mas o filme consegue ainda te passar um pouco dessa leveza, ele consegue explorar muito bem esse tom cômico. Então eu acho muito bacana justamente isso. Geralmente filmes que conseguem explorar, digamos aqui, gêneros opostos e que conseguem ainda assim misturar muito bem esses gêneros opostos, como é o caso aqui do Ready or Not. Sim, a história desse filme conta a história de uma moça
que tem origem mais humilde, ela tá prestes a se casar e ela nunca tinha conhecido a família do marido dela, né? Ele era meio afastado, né, da família dele e tal, e quando eles resolveram se casar, eles resolveram se aproximar de volta. Só que a família dele tem uma tradição assim um pouco que maluca, sabe? Que toda vez quando algum membro da família se casa com uma pessoa, essa pessoa tem que fazer o joguinho da família, né? Que é uma tradição. Só que misturado dentro desses jogos que a pessoa vai sortear lá no coisinha deles, tem um jogo bastante perigoso, que é o de esconde-esconde, né? Conhecido aqui no Brasil como esconde-esconde, e que se ela não conseguir se esconder até o amanhecer, ela morre. As pessoas lá da família do marido dela vão matar ela. Então é um filme assim que mostra um pouco dessa coisa de caça do gato caçando o rato, sabe? Então é bem interessante e ele tem também um tema assim que foi bastante abordado no ano de 2019. Vários dos grandes filmes do ano de 2019 tiveram um pouco desse lado, assim, criticando um pouco dessa coisa da desigualdade social, né? Criticando um pouco do capitalismo. Então tem essa cena bem interessante que resume muito bem a minha fala aqui, meu raciocínio para vocês. Dá uma sacada aí, ó. Mas é isso aí, Ready or Not é um filme bastante divertido e sem contar que também a protagonista dele, essa atriz aí que vocês vão estar vendo o nome dela, pense numa moça que é magnética, cara, ela tem um carisma assim excepcional. Ela consegue segurar o filme e você fica torcendo bastante por ela. Então fica de recomendação aí. Na minha terceira indicação vai ficar o filme chamado The Farewell, ou A Despedida. Eu não sei se essa é a tradução do filme aqui, oficial do filme aqui. E cara, é um filme da produtora A24 que foi muito esnobado nas premiações do ano passado, né? No caso desse ano, né? Do Oscar, etc. E pô, velho, é uma história assim fantástica, que também tem essa mistura de gêneros, né, que nesse caso chama um pouco de dramédia, né, você tem elementos de drama, coisas assim sérias, né, assuntos mais sérios, mas também ele é tratado de uma forma mais leve. E a história desse filme, ela é muito interessante, porque ela conta a história ali de uma família asiática, de uma família chinesa, que a matriarca dessa família, que mora ainda na China, ela acaba fazendo um diagnóstico, check-up, assim, para ver como está a saúde dela, e acabam descobrindo que ela está com uma doença muito grave, se eu não me engano é câncer e tal, e que ela tem poucos meses de vida. Só que como aparentemente, né, o que dá a entender o filme é que é uma tradição na China, os médicos, a família escondem isso da pessoa, né, da pessoa mais velha, e que ela está bastante doente, que possivelmente ela vai morrer. Então todo mundo ali da família fica sabendo que a matriarca vai morrer. Todos os filhos arrumam uma desculpa, arrumam um jeito de tentar reunir a família lá de volta, lá na China, né? Vão fazer um casamento, né? De um dos filhos, de um dos netos, né? Toda a família tenta comemorar esse casamento desse neto e ao mesmo tempo eles tentam esconder aquele sentimento de despedida da matriarca. Então é bem interessante esse filme porque mostra um pouco dessa coisa da cultura, do choque dessa cultura, já que a protagonista do filme é uma das netas dela, que a gente vê esse confronto cultural, já que a neta dela que mora ali nos Estados Unidos, ela tem essa vontade de dizer a verdade para a avó dela, tem essa vontade maior de se abrir, mostrar mais os sentimentos dela, e essa coisa asiática, né? Você tem esse confronto com a cultura asiática de justamente ser um pouco mais fechado, de não demonstrar muito seus sentimentos. Então é bem interessante esse filme, como ele trata toda essa família, né? Com planos assim que são abertos, mas não tão amplos, mas que consegue colocar dentro do plano toda a família como se eles estivessem ali se apresentando para um teatro, né? E na verdade eles estão meio que fazendo isso, né? Já que eles têm que fingir que tá tudo bem. Na minha segunda indicação fica o filme sueco, não tenho certeza se é um filme sueco, se não for vocês vão estar vendo aí na tela. E é um filme de ficção científica, e esse sim eu tenho certeza que ele passou desapercebido, é realmente um filme desconhecido. E cara, pense numa surpresa boa, pense numa surpresa maravilhosa assistir esse filme.
E a história dele é até engraçada porque eu faço uma comparação aqui com aquele filme da Pixar, né? O Wall-E, né? Que você tem a população humana morando numa nave, né? Já que o planeta Terra tá todo destruído, todo poluído. E o filme vai mais ou menos pra esse rumo aí, só que de uma maneira mais dark, sabe? Então, a história do filme é a seguinte. Você vê ali como se fosse algo comum, algo rotineiro ali daquele futuro que o filme é mostrado. Viagens interplanetárias, né? Você vê um grande número de pessoas pegando sua navezinha para ir para Marte, como se eles estivessem pegando um ônibus, né? Coisa corriqueira, cotidiana. Então isso já é bem apresentado logo cedo no filme. Só que o pulo do gato é o seguinte: acaba ocorrendo um acidente nessa trajetória do planeta Terra para Marte e a nave precisou fazer uma manobra de emergência, e nessa manobra de emergência, para salvar todo mundo ali da nave, eles acabaram perdendo combustível, ou seja, a nave vai ficar à deriva ali até eles acharem alguma coisa com massa que gere gravidade para que eles possam retornar ali para o trajeto original, né? Mas por um bom tempo ali a previsão da tripulação ali das pessoas é ficar à deriva no espaço. Então o filme é bastante interessante porque ele vai mostrar um pouco do que é viver nesse ecossistema de uma nave gigante que aparentemente tem tudo do que a gente precisa ali para sobreviver e tal. Tem até uma salazinha de terapia que as pessoas vão para se lembrar dos sons do planeta Terra, etc. É um filme que mostra muito do nosso comportamento humano, principalmente em como a gente vai lidar com esse tipo de situação, né? Situações extremas, como o nosso psicológico reage, como a gente recorre a algumas coisas, a religião, etc. A essa salinha de terapia, né? Que é para justamente lembrar de algumas coisas da Terra. Então é um filme bem interessante que mostra o perrengue dessas pessoas que estão à deriva no espaço dentro dessa nave gigante, tentando se virar, tentando sobreviver ali e tentando ter esperança de algum dia que eles possam voltar ali pro planeta Marte, né? Voltar para a rota original deles. Então, se eu posso dizer um resumo desse filme, é que ele é um requiem da ficção científica, mais ou menos. Mas, pô, excelente filme, fica de recomendação, a Niara. E da minha última indicação fica aqui um dos filmes que, pô, cara, quando eu terminei de assistir esse filme, eu comecei a bater palma, levantei da minha cama, fiquei em pé e bati palma e só disse assim, arte, isso é arte. Foda, muito foda esse filme. Cara, é um filme que me pegou assim de jeito, cara, me tocou bastante. É um filme chamado Waves, ou Ondas, e adivinha de qual é a produtora esse filme, né? A24. Que, pô, cara, esses caras da A24 até agora não fizeram um filme ruim, tô impressionado com isso. Mas, enfim, foco aqui, vamos falar do filme. Esse filme, ele tem um título, assim, bastante forte, principalmente quando... e eu percebi isso enquanto eu assistia, né? O meu processo de assistir o filme. Eu percebi o quanto... O título do filme, ele dita a mensagem a que ele quer passar, né? Quando a gente fala de ondas, a gente lembra dessa coisa, né? De sempre seguir em frente, de ser uma coisa imparável, de ser sem forma, algo do tipo, né? Por esse rumo. E o filme abraça, a linguagem cinematográfica desse filme, ele abraça justamente essa mensagem, esse título do filme. Então é um filme... experimental, muito foda, interessante pra caralho, velho, porque ele não tem forma, então a todo momento ali do decorrer do filme, ele vai mudando o seu aspect ratio, né? Então, dependendo do sentimento ali, da emoção que ele quer passar, ele fica mais aberto, mais claustrofóbico, fica full screen, então ele vai mudando isso, ele não se apega a um formato. A trilha sonora desse filme, cara, é incrível, bastante eclética. E o mais interessante é porque ele é um filme que parece que tem 2 filmes dentro dele. Porque você pensa ali, um bom tempo ali do filme, que é a respeito de um protagonista, mas depois de ocorrer alguns eventos, ele muda de protagonista e muda totalmente o filme, muda sobre o que ele tá falando. E quando você vê essa obra como um todo, você, pô, cara, apesar de ter... essas mudanças do filme ser essa coisa volátil, cara, você vê como faz sentido ali como um todo, como ele funciona como um todo. E cara, eu nem vou dizer muito assim sobre a história dele, sobre a sinopse, porque eu quero que você tenha uma experiência completa assim como eu tive, né? Eu assisti ele também sem saber de nada, mas pô, cara, realmente um filme
tocante, e que desses 5 que eu falei aqui, cara, ele é o meu predileto e arrisco dizer que é o melhor filme até agora que eu assisti nesse ano de 2020. Apesar de não ter tido muitos filmes, ele é um dos melhores que eu assisti em 2020. E, pô, velho, assistam esse filme Waves. Excelente. E é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se vocês acham que faltou algum filme, pô, recomenda aí, comenta aí se faltou algum filme, se você tem alguma sugestão para eu fazer alguma outra lista, mudando o tema, enfim. Estou aberto aí para sugestões para criar conteúdo. E antes desse vídeo acabar, já faço o convite para vocês, né? No final desse vídeo vai ter sugestões de vídeos anteriores do canal para você conhecer melhor aí o conteúdo que eu faço, né? E também porque filme nunca é demais, não é mesmo? Então, até a próxima e bons filmes. Back to where it is that you come from.